Cheguei no final e vou fazer novamente o mesmo processo. 3 pontos, que equivale a um ponto alto. Então, eu faço o aumento no primeiro ponto. No segundo ponto, faço ponto sobre ponto. E nos dois próximos, a diminuição. Metade, metade e fecho. Como a gente já vem fazendo, né? Agora, 1, 2. Em cima do ponto, eu vou fazer 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Então, eu faço aqui 4 pontos em cima do mesmo ponto. 1, 2. E aqui eu faço o mesmo processo, né? Diminuição, diminuição, fecho os dois, um ponto e o aumento. 1 e 2. Então, nós vamos trabalhar neste formato, desta forma. E no outro desenho, o mesmo processo também. 1, 2, 2 correntinhas, faço a diminuição no começo, metade, metade, fecho os dois juntos, e aqui no meio eu faço ponto sobre ponto, até eu chegar nos dois últimos. Cheguei nos dois últimos, metade, metade e diminuo. 1, 2, e eu recomeço o início da carreira com o aumento. Então, tudo que eu fiz neste desenho, né? Eu faço, repito neste, e é desta forma que nós vamos trabalhar por toda a carreira. Cheguei no final, fechei na terceira correntinha e vou fazer a mesma coisa novamente. Vou fazer o primeiro como aumento, o segundo ponto sobre ponto, e o próximo, os próximos diminuição, metade, metade e fecho, mesmo jeito. 1, 2. Agora, nesses 4 pontos, a gente faz o aumento. Em cada ponto, a gente faz 2 pontos. Então, aqui, eu vou ficar com 8 pontos. Então, a gente faz aqui o aumento em cada um deles. Fiquei aqui, então, né? 7 e 8. Então, fiquei aqui agora com 8 pontos. Eu tinha 4, fiquei com 8. 1, 2. Aí, aqui, a gente faz o mesmo processo novamente. Metade, metade, fecha. Um ponto, ponto sobre ponto. E o próximo, a gente faz o aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, aqui, este desenho, ele ficará neste formato agora. 1, 2. Venho para o próximo e também faço o mesmo processo. Metade, metade e fecho. Aí, agora, eu fico aqui só com 2 pontos. 1, 2,
ponto sobre ponto, e os próximos também, que são os dois últimos, a gente vai fazer a diminuição. Então, é metade, metade e fecho. 1, 2. E reinicio aqui o processo do início da carreira, que começa com um aumento. Então, nesta carreira, nós trabalharemos desta forma. Cheguei no final, fiz o ponto baixíssimo, e agora nós vamos fazer o mesmo processo aqui ainda. 3 correntinhas e mais um ponto. Eu tenho aqui, então, o aumento. No segundo, ponto sobre ponto. E no próximo, metade, metade, e eu transformo os dois em 1. Agora, a gente vai trabalhar no meio. 1, 2. Aqui, eu vou fazer 3 aumentos, que são 2 pontos, né? No mesmo ponto de base. 1, 2 e 3. Então, eu tenho aqui 3 aumentos. Agora, eu vou fazer 2 pontos, ponto sobre ponto. 1 e 2. Agora, mais 3 aumentos. 1, 2 e 3. Então, aqui na parte central, eu trabalho 3 aumentos, 2 pontos, 3 aumentos. 1, 2. E aqui eu repito aquele processo. Metade, metade e diminuo. No meio, um ponto. E no último, 2. 1 e 2. Então, eu repito aqui, né? Tanto aqui quanto aqui, o processo que a gente já vem fazendo desde o começo. Agora, aqui. 1, 2. Entro no primeiro ponto, metade. Segundo ponto, metade. Fecho os dois juntos. No próximo, metade, metade e fecho os dois juntos. Então, agora eu fiquei só com 2 pontos aqui. 1, 2. E eu retomo o começo da carreira fazendo o aumento. Então, é dessa forma que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Fechei com ponto baixíssimo. Agora, mais uma vez, o mesmo processo. 1, 2, 3. Faço aqui o aumento. Ponto sobre ponto, igualzinho a gente vem fazendo, né? E a diminuição. Metade, metade, fecha, 1, 2 correntinhas. Mesmo processo que a gente já vem fazendo pelas carreiras. Agora, aqui no meio, a gente vai fazer um aumento no primeiro, um ponto e um aumento. Então, esse processo, ele vai servir de base aí por várias carreiras,
aqui no centro, que é o aumento, um aumento, e aí eu vou fazendo ponto sobre ponto até eu chegar nos 3 últimos pontos aqui do centro. Então, eu vou fazendo aqui ponto sobre ponto até que eu chegue ali no final. Então, como eu já disse, vai ser um processo que nós vamos trabalhar aqui por várias carreiras nesse centro, né? Que tem a maioria dos pontos aqui. Cheguei nos 3 últimos, então eu faço o mesmo processo do começo da carreira. Aqui eu faço um aumento, um ponto e um aumento. 1 e 2. Então, estes aumentos, eles estarão no começo, né, no primeiro ponto e no terceiro, e aqui no final, no terceiro ponto, né, no antepenúltimo, faço o aumento, um ponto e um aumento no último. E aqui a gente 2 pontos e faz o mesmo processo que a gente também já vem fazendo aqui, que é a diminuição, fecho, um ponto e o aumento. É o processo que a gente vem fazendo aqui, né? Que dá a volta. E aqui, a gente vai fechar 2 correntinhas, e aqui a gente diminui metade, metade, formando agora um ponto só. 1, 2, e a gente começa aqui novamente o mesmo processo do início da carreira, né? Que a gente começou aqui. Então, é desta forma agora que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final, fiz o ponto baixíssimo e, mais uma vez, o mesmo processo. Aumento. Um ponto. E a diminuição. Mesmo processo. 1, 2 correntinhas. E aqui a gente vai trabalhar também naquele mesmo processo de aumento, um ponto, aumento, e agora eu começo a fazer ponto sobre ponto, até eu chegar lá nos 3 pontos finais. Então, eu vou fazendo ponto sobre ponto, até eu chegar aqui. Fiz, cheguei nos 3 últimos pontos, aqui eu faço um aumento. Um ponto. E o aumento. Cada vez mais vai ficando maior, né? 1, 2, e aqui eu faço o mesmo processo. Diminuição. Um ponto. E o aumento. Mesmo processo. Aqui,
eu vou fazer 2 pontos, 1, 2, e eu atravesso direto. Aqui eu já não trabalho mais, eu atravesso direto e já começo aqui a fazer o aumento, como no início da carreira. Então, tudo que eu fiz aqui, agora eu começo a fazer aqui. E em cima eu passo com 2 correntinhas. Vamos lá, então, trabalhar desta forma. Fechei com ponto baixíssimo e faço mais uma vez o mesmo processo. Aumento, um ponto. E a diminuição, metade, metade e fecho. Mais uma vez. 1, 2. Então, também aqui o mesmo processo, o aumento no primeiro, um ponto, ponto sobre ponto, e o aumento. 1 e 2. E agora, eu vou fazer aqui o ponto sobre ponto, até eu chegar aqui no terceiro ponto antes da finalização. Vamos lá. Cheguei aqui, então eu faço o aumento, né, aqui no final. Um ponto. E o aumento. Então, aqui nessa parte maior central, a gente trabalha desta forma. 1, 2. Aqui que eu vou mudar um pouquinho, né? Então, aqui eu vou fazer metade, metade, como a gente já vem fazendo, e fecha. Um ponto. E o aumento. 1 e 2. Então, aqui, quando eu chego em cima das 2 correntinhas, eu já vou direto para o primeiro ponto e já faço o aumento. Então, eu pulo as 2 correntinhas e já faço o processo que a gente vem fazendo. Aumento, um ponto e a diminuição. Metade, metade e fecho. Então, a diferença nesta carreira vai ser aqui, na hora que a gente pula as 2 correntinhas e já emenda uma parte com a outra. 1, 2, e aí eu volto a trabalhar aqui na parte maior, como eu trabalhei aqui. Fazendo aquele processo do aumento. Um ponto e um aumento. Tanto no início como no final. Então, tudo que eu fiz aqui, eu faço aqui. Então, é assim que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final e aqui tem o aumento fechado com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai caminhar aqui com pontos baixíssimos até eu chegar no bloco maior. Então, eu venho caminhando aqui, olha, porque nós vamos dar início na nossa carreira em cima do ponto alto do bloco maior. Cheguei no ponto alto, fecho com um ponto baixíssimo, faço 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Então, eu começo no bloco maior.
Aqui, mesmo processo, aumento, um ponto e aumento. E eu vou caminhar aqui com os pontos altos até o momento que eu chego aqui nos 3 pontos finais. Vamos lá, então. Cheguei aqui nos 3 pontos finais, então eu faço o aumento. Um ponto. E o aumento. Então, eu trabalho a parte maior desta forma. 1, 2. Agora, eu vou trabalhar o outro desenho. Então, aqui, eu vou fazer uma diminuição, metade, metade e fecho os 2 juntos. Agora, eu vou fazer 4 pontos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3 e 4. E os 2 pontos finais, uma diminuição. Uma metade, outra metade e fecho os 2 juntos. Então, eu vou começar a diminuir essa parte, né? Eu tenho uma diminuição no começo e uma no final. 1, 2, e reinicio aqui o processo da parte maior, iniciando com o aumento, da mesma forma que eu iniciei a carreira. Então, o que eu fiz aqui, eu faço aqui. E o meio eu trabalho agora desta forma para fechar. Vamos lá. Fechei com o ponto baixíssimo e agora eu vou fazer o aumento só no primeiro ponto e no último ponto. Então, eu entro aqui e faço o aumento no primeiro ponto. E agora, eu vou fazer ponto sobre ponto até o penúltimo ponto. Porque no último, somente no último, que eu vou fazer o próximo aumento. Cheguei aqui no último e agora sim, eu faço o aumento. 1 e 2. Então, eu fiz só no começo, no primeiro, e no último, o aumento. Aqui no meio, eu faço 1, 2 correntinhas, entro no primeiro ponto, faço metade, entro no segundo ponto, faço metade, e fecho os 2 juntos, fazendo a diminuição. Agora, eu faço 2 pontos aqui no meio, 1 e 2. E no último, nos 2 últimos, eu também faço a diminuição. Metade, entro metade e fecho os 2 juntos. 1, 2. E eu retomo aqui o processo do início da carreira, iniciando, né, com o aumento. Iniciando aqui com o aumento. E tudo que eu fiz aqui no começo, eu vou fazer agora aqui. E é assim que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Finalizei com um ponto baixíssimo, e eu ainda vou seguir com o mesmo processo, né? Então, agora, a gente tá fazendo somente o aumento no primeiro ponto e no último. Então, eu fiz aqui no primeiro, e agora eu vou fazer ponto sobre ponto, até chegar lá no último ponto.
Agora, no último, eu faço o aumento. Então, eu tenho aumento no primeiro e no último. 1, 2. Aí, aqui eu faço novamente o mesmo processo, né? Metade, metade e fecho. No próximo, metade, metade e fecho. Então, eu faço agora 2 diminuições. 1, 2. E eu retomo aqui o processo do início da carreira, começando com o aumento. Então, agora, é desta forma que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Fechei na terceira correntinha. Agora, mais uma vez, o mesmo processo. Faço o aumento. E eu sigo aqui, ponto sobre ponto. E no último ponto, eu faço novamente o aumento. Vamos lá. Cheguei aqui no último, e no último eu faço o aumento. Então, eu sigo aí com o aumento no primeiro e no último. O resto é ponto sobre ponto. Para passar de um bloco para o outro, vou fazer 1, 2 correntinhas, entro aqui no primeiro ponto, metade, segundo ponto, metade e fecho. E assim eu finalizo aqui as diminuições. 1, 2, e retomo aqui o processo da mesma forma que eu fiz ali no começo da carreira, iniciando com aumento, ponto sobre ponto, e no último ponto, o aumento. Vamos lá. Cheguei no final da carreira, fechei com ponto baixíssimo, e agora nós vamos fazer todo o bloco ponto sobre ponto. Então, não haverá mais aumento. Eu vou fazer todo o bloco ponto sobre ponto. Cheguei no final, fiz ponto sobre ponto, e agora 1, 2 correntinhas, atravesso todo este meio e já vou direto para o próximo bloco fazer ponto sobre ponto. Então, por toda a peça, nós faremos ponto sobre ponto, e quando chega aqui na ponta, a gente faz as 2 correntinhas. Trabalharemos dessa forma por toda essa carreira. Cheguei no final da carreira. Agora, nós vamos novamente fazer toda esta parte maior, 3 correntinhas, né? Toda a parte maior, ponto sobre ponto. Então, eu vou caminhar aqui em ponto sobre ponto, por toda a extensão até aqui. Quando chegar no espaço, nos encontraremos novamente. Cheguei no final do ponto sobre ponto, tenho aqui o espaçamento, então eu pulo esse espaço e já vou direto para o próximo ponto alto do próximo bloco. Então, eu encerro aqui, eu fecho aqui, né? Então, é só eu pular esses 2 pontos e seguir fazer o ponto sobre ponto. Vamos lá. Cheguei no final, prendi os 2 pontos com ponto baixíssimo. E agora, eu vou fazer uma carreira inteira de ponto sobre ponto. Então, eu vou entrar em cada um dos pontos por toda a volta, e eu vou fazer um ponto em cima de cada ponto. Ponto sobre ponto por toda a volta. Cheguei no final da carreira, fiz o ponto baixíssimo. Então, agora, nós vamos fazer o barradinho, a última carreira.
uma correntinha. Aqui nesse mesmo ponto, eu já faço um ponto baixo. 1, 2, 3. Uma laçada, entro aqui nas laçadas da frente do ponto baixo e faço aqui um ponto alto. Então, eu formo essa pequena ondinha. Vou pular 1, 2 pontos, no próximo eu faço um ponto baixo. Então, fica esta ondinha aqui. 1, 2, 3. Uma laçada, passo aqui nas laçadas da frente do ponto baixo e faço um ponto alto. Pulo 1, 2 pontos, no próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3. Uma laçada, passo a agulha aqui na frente das laçadas do ponto baixo, trago o fio, um ponto alto. Pulo 1, 2, no próximo, um ponto baixo. Então, eu vou fazer por toda a volta este processo. Cheguei no final, pulei os 2 últimos pontos, entro aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, corto aqui o meu fio e puxo. Vou pegar uma agulha de tapeçaria, que é uma agulha de costura grossa, e vou passar aqui no meu fio e vou arrematar todos os fios que ficaram. E assim, nós finalizamos a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado e até mais.